cultura barata. A Cris Lira chegou aqui. Vamos botar ela na roda. É isso aí, ó. Muita coisa legal. Olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom? Boa noite. A criadora da Draguxinha. Legal? Bacana, tá perfeito. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, que a gente está aqui, né? Estreando, ainda meio que pisando em ovos aqui, porque a gente ainda está definindo os rumos desse canal, né? Dessa transmissão. Que, aliás, está indo pelo canal Barata Verso. E eu acho que está indo pelo Instagram também. Eu programei, mas como eu nunca fiz transmissão para o Instagram, eu não sei se está indo, mas deve estar indo. E que depois vai ser, o Márcio vai fazer. Aliás, o Márcio tem o fiel escudeiro dele, que é o Bolacha Seca, né? Que é o Bolacha Seca que faz o. Cadê o Bolacha? O Bolacha não apareceu hoje? Cadê o Bolacha? Daqui a pouco ele aparece aí. É só invocar ele, daqui a pouco ele aparece aí. Mas o Bolacha bate cartão em tudo quanto é live do Márcio, minha. O Bolacha é uma onipresença. Valdir Andrade. O Bolacha é um multiverso. Ele, quando você menos espera, ele tá em todos os canais, né? Não, cara, o Bolacha é tão figura que outro dia me passaram, o Bolacha Seca tá numa live. Eu falei, eu vou descobrir a cara dele. O desgranito estava fazendo uma live sem a cara, só com a voz. Ele fala assim que ele gosta de aparecer, que ele não quer ser conhecido. Falei pra ele, manda fazer uma máscara de bolacha traquina, que é redondona, conchuda, e aí tu lá, cara, a bolacha traquina não é uma bolacha seca, né? Porque a bolacha traquina é uma bolacha redondona, tem que ser um biscoito maisena, né? Uma bolacha maisena, aquela bem seca. Faz uma máscara de bolacha. E vamos embora. Ô, Márcio, eu conheci a Cris, né, numa live lá no seu canal, né, falando da Draguxinha e tal. E aí você disse, cara, mas teve coisa que ela queria falar lá e não deu tempo, que ela tem mais outras milhões de atividades. Então eu queria que você. Mas antes, ela me mandou aí umas imagens da Draguxinha, da capa dos livros, eu vou mostrar. Sim. E aí peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou botando algumas imagens aqui. Deixa eu ver. Já aparece. Tá. E aí puxa ela para a roda, né? Esse é o Caça-Bruxa, né? Esse é o primeiro livro dessa coleção aqui, ó. É o primeiro da história da mãe da Draguxinha, quando ela morava no reino de Normália, antes dela fugir para o reino mágico, acusada de bruxaria. Sofrer esse caça-bruxa, que dá nome ao livro, né? Legal. Eu não sei se eu vou mostrar pela ordem, né? Porque eu não lembro a ordem, você foi me mandando, eu guardei aqui. Tá aí na frente, ó, agora é o Crianças Selvagens, o volume 2 é o Crianças Selvagens, ó, essa é a capa da coleção, é o box, né? Tá. São quantas histórias? É o box que vai... São 5 livrinhos. São 5, ó. O verso aqui, ó. Dá para ver aqui os 5 juntinhos. Tá. Beleza. E cada livrinho atrás dele tem o QR Code com a música. A gente tem uma musical, né? Muito legal. Teatral. Vou mostrando, mas deixa eu ver o que eu mostrei aqui. Mostrei esse. Qual agora? Essa aqui já foi? Então, essa coleção ela está vendendo nas livrarias da Travessa e nas bancas do Rio e São Paulo, bancas de jornal também. Então, eu conheci o trabalho dela através da banca. Aí eu postei, depois ela... Muito aí eu legal. Também, volume 1. Bem legal também, gostei também. Esse aqui ele por dentro, tá vendo? Ele é o gibi, história em quadrinho. Peraí, deixa eu botar mais um aqui. E aí o Márcio engata aí porque até ele falou que você gostaria de falar de outras coisas que você faz e aí não teve oportunidade. Então a gente tem inclusive projeto para a escola, porque cada livro desse tem um tema, né? Apesar do tom ser bem lúdico, assim, bem divertido, ele tem um tema. Então, por exemplo, nesses 2 primeiros a gente fala muito de bullying e autoestima, né? Porque tanto a mãe da Draguxa sofreu esse caça-bruxa, como a Draguxa sofreu bullying quando vai para a escola, ela sofre bullying. Aí depois no terceiro livrinho a gente fala
ela vai fazer a varinha mágica dela, e aí vai ter uma questão com a própria natureza, com a árvore mágica, né? Onde ela pega o galho para confeccionar a varinha, e aí essa árvore vai realizando todos os desejos que ela mentaliza lá com a varinha, mas depois a árvore vai ficando doente, porque a árvore está sempre dando, assim como a natureza, não é? E Sim. sem pedir nada de troca. E aí eles vão aprendendo também a cultivar a natureza, a cuidar da natureza, e vão descobrindo que às vezes é mais gostoso você cuidar, né, de quem cuida de você e retribuir do que só receber, né? E aí esse aqui fala muito de ambiente também. Aí esse aqui fala muito de foco, porque ela, na ansiedade dela de querer fazer tudo ao mesmo tempo, todas as magias e aprender tudo, ela perde a mão, né? Porque para você fazer mágica, isso é segredo real de magia, você não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma mágica só de cada vez. Então tem até a musiquinha, né? 2, nem 3, uma de cada vez. E aí, por fim, quando ela finalmente tem amigos, porque ela sofria bullying e nunca tinha amigos, o único amigo dela era o gato, Jordão. Mas aí, quando ela finalmente tem amigos, ela começa a deixar o gato de lado. E aí, nesse último livro, o gato desaparece. E vai ter o mistério do desaparecimento do gato. E aí tem uma música, né? Aqui no QR Code tem as músicas. E essa aqui é o gato se queixando que ele é um gato sem estimação. E aí a gente tem oficinas que a gente chama de alquimia. Então a gente tem todo um projeto assim, que dá para levar para escolas, para educação, bem bacana. A gente chama de alquimias as nossas oficinas. Aí tem alquimia artística, a gente tem caça aos doces, a gente tem disputa de magia, a gente tem atividade para salvar a árvore, tem uma série de atividades artísticas para complementar, né, os livros, tem o musical teatral, enfim. Então tem bastante coisa. Isso é bem legal, né? Quer dizer, você não para a coisa no livro. Você expande isso, vamos dizer, para a vida real, física. Legal. Porque é muito fácil, né? As pessoas, né? Eu vejo aí pessoas que escrevem aí livros infantis, entre aspas, né? Que é uma coisa que eu admiro muito, porque eu nunca tive a menor inclinação, eu nunca consegui fazer nada. Eu fiz uma vez, mas ficou uma porcaria. Uhum. Porque a dona Bela, minha mulher, na época tinha, hoje ela tem 4 netos, né? Tinha 2. E eu falei, cara, aí não, e ela, pô, porque as coisas que você escreve são muito pesadas, né? Sempre eu tive essa. Não, aí eu tentei fazer. Aí eu escrevi uma historinha, escrevi uma história que a minha cunhada, a irmã dela, que é ilustradora tal, ilustrou. A ilustração da minha cunhada ficou muito boa, mas a história, assim, tipo, não existe, eu não fiz isso. Porque não adianta. Cada um, é aquela coisa, né? Cada um do seu puleiro, vamos dizer. Gente, mas está falando de história pesada, as histórias da Disney são pesadíssimas, né? Eu me lembro quando eu fui. A minha mãe, que eu amo, sou super ligada à minha mãe, inclusive estou morando com ela agora, ela me levou para ver Bambi quando eu era muito pequena. Eu estava muito feliz, né, de estar indo para o cinema com a minha mãe. Gente, quando eu tô lá com a minha mãe que matam o Bambi, a coisa mais linda, primeiro você se encanta, né, completamente com aquele universo mágico dos bichinhos, e é a coisa mais linda que tem, tudo. E aquele Bambizinho, filhote, crescendo, né, começando a andar, aprendendo a andar com a mãezinha dele, chegam os caçadores e matam a mãe dele. Eu simplesmente surtei no cinema, Eu comecei a gritar, desesperei completamente. E a minha mãe falou que foi um horror, que ela não sabia o que fazer comigo, né? Se me tirava do filme, se fazia, eu não tinha o que fazer. Eu comecei a chorar, a berrar, porque é uma tragédia horrorosa, né? Assim, não só Rei Leão, Branca de Neve, cada tragédia pesadíssima. Pai de Simba. Todos eles são. Todas elas. Quando eu escrevi, eu publiquei esse livrinho, que tal, escrevi, como é que é? A Tartaruga Feliz e o Jacaré Relógio. Né? É tipo o jacaré, que tipo negócio de tempo, de invenção de tempo, que é uma coisa que eu sempre tive, assim, essa piração com o tempo. Né? Escrevi a história que, no final das contas, lógico que a tartaruga se ferra todinha. Né? E aí um amigo meu... Tartaruga com negócio de tempo não é muito boa, realmente. Né? Não, mas foi proposital. Né? Tipo, o jacaré tapeia ela, né, com o negócio de um relógio, que inventou o relógio e tal, e papa a tartaruga. Cara, mas é da natureza, um mais forte, papo mais, enfim.
E aí o amigo meu falou, cara, mas isso aqui não é uma história infantil, é uma história de terror. Eu falei, velho, pega as... Aí eu falei a mesma coisa que você falou. Eu falei, pega as histórias da Disney, pega os livros infantis. Cara, eu tenho um... Depois foi refilmado de uma outra forma e tal. Mas se você assistir o Chicken Little, que é a animação original da Disney, lá, acho que é de 43, camarada, o negócio é hiperviolento. A raposa, no final das contas, ela papa o galinheiro inteirinho. Mas é um livro que fala, é uma história que fala sobre medo, né? Sobre o que o medo faz com as pessoas e tal. Mas se você for ver, as histórias da Disney são top, a própria história. Não, peraí, agora falar, e principalmente a deturpação da imagem da bruxa é na Disney, né? Que os irmãos Grimm, né? Que deturparam. Então, não vamos entrar no mérito do negócio de igreja católica e tal, mas assim, é uma deturpação. A maldade está muito mais em quem deturpou a imagem da bruxa do que na bruxa, né? Que não era própria, isso. Né? Na própria. Mas assim, é interessante, quando você faz eu não li os teus livros, né? Eu ouvi falar, vi alguma coisa você falando lá no Cultura Pop do Márcio, mas, sim, cara, é uma coisa interessante, porque quando você tira, o que eu comentei agora há pouco, quando você tira isso só do livro, então você não está só oferecendo um livro infantil, você está oferecendo todo um universo. Uma experiência, né? Uma vivência. Exatamente. Isso que é legal, né? Mas isso a IA não vai poder tirar da gente, a vivência, né? O teatro. Esse debate da IA, até o Leandro Luiz Delmanto comentou agora, eu fiz aquele comentário. Cara, eu no começo eu falava, cara, esse negócio aqui. Aí um amigo meu começou a me dizer, olha, cara, não é bem assim. Experimenta. E eu comecei a usar. Só que assim, eu, por exemplo, eu uso a IA, que nem eu fiz você viu a animaçãozinha com a IA, que eu peguei a tua foto, eu uso para isso, né? A abertura da lanchonete, eu brinco que todo mundo vai dançar ali, eu uso a IA, eu pego as fotos e aí boto lá e peço para... Bom, e a composição de música, como eu coloquei o tema lá, que eu criei esse tema do Cultura Barata, eu escrevo a letra, e aí eu vou lá e falo, tá bom, eu quero isso aqui assim, eu quero tal ritmo, eu quero, em tal momento eu quero tal coisa, eu quero um vocal desse tipo. Então é a mesma coisa, como o exemplo que eu dei para o Márcio agora há pouco. Cara, eu como editor, eu como escritor e tal, eu vou precisar contratar um ilustrador, um desenhista, fazer uma capa de livro, alguma coisa, eu vou ter que saber explicar para a pessoa exatamente o que eu quero, senão vai sair uma merda. E aí, ok, a mesma coisa com a IA. Se você não souber o que você está, para onde você está conduzindo ela não vai fazer nada sozinha. Ela não vai fazer. Então, assim, para muita coisa, a IA ajuda, é uma ferramenta. É uma ferramenta e ponto. Agora, é lógico, como toda ferramenta, o exemplo que eu uso é o seguinte: uma faca de passar manteiga no pão, ela foi criada para passar manteiga no pão. Agora, se você pegar ela e enfiar no coração de uma pessoa, você vai matar. Então, o problema não é a ferramenta. O problema é o que as pessoas fazem, o uso que fazem dela. Eu vejo um monte de anúncio no Facebook que me revolta, de pessoa colocando lá, escreva o seu livro por R$50 em 2 horas. Quer dizer, o cara vai lá, vai pegar uma ideia, vai jogar no chat GPT e funciona. Só que fica uma merda. Você vai ver o resultado daquilo, cara, é uma merda. Eu fiz esse teste já. Escreva uma história, um conto, assim, você vai ver, você fala, meu, isso aqui não tem pé nem cabeça, tá na cara que isso aqui não foi escrito por uma pessoa. Eu, como sou escritor há mais de 50 anos, cara, eu boto o olho naquilo e falo, meu, isso aqui tá na cara. Primeiro que tenta passar uma perfeição que não é humana. E outra é, meu, tipo, não tem... Se você for analisar, não tem pé nem cabeça. Agora, o cara pegar e ganhar dinheiro das pessoas enganando, porque ele nem não fala, não, o ghostwriter sempre existiu. O revisor e tal. Agora, o cara cobra 50 pau para ir no chat GPT, escrever um livro e ganhar dinheiro dos outros, eu denuncio esse tipo de anúncio no Facebook. Porque isso é pilantragem. Então, assim, toda ferramenta, ela tem o seu problema. O problema está no que você usa. Né? Como eu falo, eu não uso. O máximo que eu uso em termos de texto, o chat GPT, é para fazer revisão de texto. Porque todo mundo sabe que, você se autorrevisar, quem escreve, se autorrevisar o seu texto, é muito complicado. A gente pula coisas. E como eu não tenho à mão
ou entenda-se, grana para pagar um revisor, quando eu vou fazer revisão num texto, eu vou lá e boto lá, ainda coloco assim, apenas em caixa alta. Porque se você não coloca isso, a IA tem mania de ir ali e querer mudar a coisa. Não muda nada. Eu quero só uma revisão de texto, desganhenta. Mas, enfim, Cris, o Márcio comentou na live que ele fez contigo, das suas outras atividades, que você não é só uma escritora de livro infantil, você tem milhares de atividades. Então, fala um pouco disso pra gente aí. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Ia perguntar para você, o teatro veio antes ou veio depois dos quadrinhos? Ou você fez o teatro? Nesse caso da Dragucha veio depois. Mas o teatro na minha vida veio antes, porque minha mãe era professora de teatro. E eu fazia legal. teatro quando eu era criança. Ah. Ela dava aula aqui no Planetário da Gávea e eu fazia aula com ela desde criança. E depois eu me formei em teatro. Então o teatro veio antes na minha vida, mas na Draguchinha ele veio depois. Legal. As músicas vieram antes, as histórias vieram antes, até roteiro para filme que a gente tem, não fizemos o filme ainda, né, a série. Mas o roteiro de cinema foi feito antes, por exemplo, do que o roteiro de teatro. O teatro veio depois. Mas ele veio e aconteceu, né? Aconteceu antes do que o cinema, enfim. Então, a gente está curtindo. A inspiração, assim, teve algum artista que se inspirou? Você falou, é isso que eu quero fazer? Ou foi sua mãe? Ou você assistiu alguma peça de teatro? Algum ator que você viu e falou, opa, é isso que eu quero seguir. Conta pra nós aí. Em relação ao teatro ou em relação a quando eu criei a história? Ou em relação ao teatro? Então, na verdade, foi minha mãe que dava aula, né? Quando eu era criança. Então, para mim, foi meio natural, porque ela dava aula e me levava. Então, assim, foi uma coisa que ela me levava quando criança para fazer o curso dela, né? Fazer o curso da minha mãe mesmo. Mas depois eu me afastei disso bastante tempo. Eu fiz faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo. Depois eu fiz a faculdade de teatro, me formei, mas não fui trabalhar com isso. Fui ser apresentadora de jornal, depois fui me formar em yoga, fui fazendo várias outras coisas, né? Tive filho, aí voltei para o Rio, porque eu morei 13 anos em São Paulo, né? Sim. Apresentando jornal, esporte, apresentei o UFC. Legal. Voltei. Meu filho foi na minha barriga em 2 UFCs. Fiz boa parte do meu enxoval de bebê durante os UFCs em Las Vegas. Bacana. Saía do octógono para Baby Hours, que era a loja de bebê. Não tinha nada a ver, né? Mas eu fazia essa dobradinha. Bacana. E aí voltei para o Rio e já com meu filho, né? Que eu comecei a escrever a Dragostinha, brincando com ele, né? Ele querendo brincar de luta e tal, e eu criando uma bruxa para ele poder enfrentar, e que eu criei a Dragostinha. Aí fui desenvolvendo as histórias e tal, fazendo o primeiro livro. Aí fui lançar lá na Fleet. Na Fleet era a Feira Literária de Tiradentes. E aí começamos, né? E aí uma amiga minha, nossa, mas isso aqui tinha que ser um filme, isso aqui é muito legal para ser filme. E a gente começou nessa história de fazer o roteiro para filme. Começou por aí. E depois a gente fez o roteiro, eu comecei a ir num monte de reunião com players, né? E fazer pitchings para filme. E aí começou muito essa coisa também dessa discussão da IA na animação, né? Quanto que isso é ético, quanto que não é, né? É uma coisa que eu ainda estou também pensando a respeito, porque eu sou louca para ver a Dragostinha numa animação. Sei que a IA poderia facilitar muito essa realização, mas estamos ainda tentando, tateando aí nesse universo, aí, tentando entender como é que pode ser. Tem que ter um balanço ali, né? Para uma coisa não ficar... Você usar a tecnologia é legal. Eu vou te dar um exemplo aí que une... Quando eu fiz a campanha agora do Zé Gatão, do Eduardo Tilossa, que é meu parceiro, enfim. O Bolacha Seca apareceu aí, o Márcio. Eu não falei para você? Você volta o Bolacha e chega aí. Nosso grande colaborador aí. É o Bolacha? É o Bolacha. Bolacha. Você sabe que Cris, eu descobri uma coisa, né? O Bolacha Seca é de São Paulo. Não, isso é claro que bolacha seca é de São Paulo. Se ele fosse do Rio, ele seria biscoito seco. Não seria bolacha seca. Exatamente. Eu falei isso. Agora, vamos lá. Eu vou ter que falar uma coisa, que era uma coisa que eu morava em São Paulo, sempre tinha essa mesma conversa. No pacotinho tem escrito bolacha em algum... Porque eu nunca achei escrito bolacha em pacotinho nenhum. Só vejo escrito biscoito. Mas essa discussão ela é eterna e filosófica.
E eu lembro que tinha até a Tostine Barata, que falava lá, vende mais porque tá sempre fresquinho, ou tá sempre fresquinho porque vende mais. Não, né? Eu já vi enquetes aí sérias, tipo, não, cara, é que em São Paulo a gente tem o que a gente reconhece como biscoito, que é aquele biscoito de polvilho, lá, branquinho, aquilo a gente reconhece como biscoito. Agora, tem aquela coisa, né? Você tem a questão de cada região fala de um jeito. Eu morei em Belém do Pará e eles chamam pãozinho de cacete. Sim. Você vai na padaria e fala, me dá um cacetinho. Então, isso. Mas, voltando ao bolacha. Eu vou fazer aqui o personagem do biscoito molhado que vai enfrentar o bolacha seca. Ganha essa briga aí, paulista contra carioca, se é bolacha. Vai ser uma. E eu falo, cara, então você. Mas o Bolacha, na verdade, ele é um cara tímido. Né? O Bolacha, ele participa de live sem a cara. Então, podia ser rádio. Mas o Bolacha é gente boa. Eu aprendi a dançar. Eu falei, ainda vou convencer o Bolacha a fazer uma máscara de bolacha maisena e para fazer uma live com a gente. Vai ser show de bola. Então, fora teatro, né? Você falou teatro, você falou da yoga, me formei em yoga. Jornalista, foi jornalista ou é jornalista ainda, não sei. Estou formada, né? Agora não estou atuando como jornalista. Estou escrevendo, né? Mas não é jornal, né? Estou escrevendo. Tá ligado, né? A experiência como jornalista me ajuda na escrita, né? Claro, é uma coisa que me ajuda. Ter sido apresentadora me ajuda, né, na atuar, mas claro que é uma desconstrução, né, porque você apresentar jornal é uma coisa que, assim, é uma proposta, né, que você quer passar uma credibilidade. Quando você vai fazer personagem infantil de bruxa, você tem que desconstruir né, aquela coisa de jornalista para poder entrar nesse universo. Até porque eu estava falando com o Márcio na outra live, que eu faço uma menina de 8 anos, né? Então é uma viagem. É um desafio, né? Agora eu vou colocar uma coisa, vou te perguntar, fazer uma pergunta meio polêmica, talvez. Tá. Você apresentou o jornal e tal. Se apresentava ou era tipo repórter? Né? Eu já fiz reportagem, mas eu fiz muito mais apresentação que reportagem. Apresentação de jornal, de programa jornalístico. Porque uma coisa, eu assim, desculpa a minha ignorância, né, de falar, porque assim, eu não assisto televisão há muitos e muitos anos. Muitos. Tem mais de 20 anos que eu não sei o que é. Tem televisão aqui em casa que fica lá no quarto da minha mulher, que é ela que assiste. Eu, né, faz muito tempo, e não tem nada de. Mas eu sempre achei que, por exemplo, tá lá, né? Como a gente fala no jornal. Então tá lá o cara lá no estúdio, olha, vamos chamar o repórter fulano que tá lá na enchente da Barra Funda, sei lá, que é porcaria. Sim. Cara, às vezes eu achava que aquele repórter, que a maioria deles, pelo menos, estava encenando aquela história. Não encenando o fato, mas fazendo uma encenação, porque aquilo às vezes parecia muito forçado, o jeito. Cara, eu falei, cara, o repórter, eu como sou velho, eu tenho quase 70 anos, cara, acostumado com noticiário de rádio, que não tivesse encenação. Porque foi descoberto aí uma curiosidade aqui, né? Para quem tem menos de 60 anos, acho que não vai saber disso. Tinha um programa de rádio muito famoso, e aí, cara, o negócio começou a crescer, as emissoras começaram a ter mais equipamento e tal. Aí descobriram que tinha um repórter de rádio, que ela falou, vamos chamar o repórter fulano de tal, diretamente do nosso helicóptero. E não, cara, o cara estava no orelhão, e aí lá no estúdio eles botavam um barulho de helicóptero, como se o cara tivesse. Então, assim, farsas, a gente sabe que a televisão, especialmente, vive de farsa. E não é porque você está no jornal, porque a farsa, quando você vê a farsa numa novela, que você fala, não, isso aqui não, mas tudo bem, cara. A suspensão da descrença, você engole, porque aquilo é ficção e tal. Sim. Mas quando você tenta passar isso num jornal e as pessoas acreditam, pode ser a coisa mais absurda. Que você vê às vezes. Não, pode ser a coisa mais absurda. O que o Márcio falou? Porque eu fui um dia ver um programa de auditório, aí
eu fui lá gravar, foi na Gazeta, né? Só não vou falar o nome do artista porque ele é conhecido. Aí o que aconteceu? Então, aí eu fui na Gazeta lá, cara. Aí ele passou o clipe do Travesso, que era gravado, né? Ô, beleza, agora o Márcio Chaves. Aí eu tava com a minha filha, que ela ganhou um brinquedo lá. Aí ele pegou ela no colo, né? Porque aí você vê que não tinha ninguém lá no auditório, e aí era tudo gravado, aquelas palmas. Não sei o que, aquela coisa. Aí falava, vamos chamar o artista. Aí era tudo gravado, punhava assim, a gravação, e depois, quando ele ia apresentar, batia a palma. Só que tudo vazio, Barata. Eu não tinha uma pessoa assistindo lá. Era ele e o cameraman, e o outro lá que estava fazendo a mixagem, pondo as palmas, sabe? Mas quem assistia depois o coisa, ele monta aquelas câmeras, o pessoal batendo palma, toda aquela coisa, nossa, você via, era brilhante, né? Pra você ver como a televisão faz uma coisa, né? Mas mesmo, por exemplo, você pega. Isso aí é conhecido, né? Por que o Silvio Santos, por exemplo, ele não queria, não entrava homem no auditório dele, era só mulher. Sim. Porque ele não queria coisa feia ali. E em qualquer programa do auditório, eu já conheci pessoas que foram, eles vão lá, a produção, ela pegam as mulheres mais bonitas e tal, coloca ali na primeira fila. Porque é o linha de frente, se chama. Eu já até fui, uma vez, inclusive, tive que ir embora, porque eu não quis subir no palco. Eu combinava de ficar atrás da câmera. Eu ia na linha de frente, mas eu tinha um acordo com a agência que eu ia, eu não queria aparecer, na verdade. Então, eu ficava atrás da câmera, no único lugar da linha de frente que não aparecia, efetivamente. Mas um belo dia foi um grupo lá de... a produção resolveu chamar a linha de frente para o palco para dançar. E aí eu não quis ir, aí, enfim, nunca mais me chamaram. Mas era assim. Mas era a linha de frente paga, por agência, né? Não, era pago para fazer a tal da linha de frente. O tal do rock lá no Silvio Santos é o cara que organizava tudo. Dizia, ó, bate palma agora dá risada, agora faz isso. Agora... Eu nunca fui, mas eu sei que é assim que funciona. Agora, nesse tipo, um programa de entretenimento, um programa como esse como eu citei, uma novela, ou enfim, né? Ok. Agora, quando você leva esse tipo de... que é esse o ponto que eu estava colocando, né? Isso para um noticiário, para um programa jornalístico, em que as pessoas tendem a dizer tudo que está sendo dito aqui, sendo feito aqui, é verdade. E isso, o pessoal que critica agora a Globo, isso, aquilo outro, cara, mas televisão sempre foi assim. Sempre foi assim. Isso aqui é verdade, assim, o que eu me lembro, assim, muito, aí mais como repórter do que como apresentadora, né? Quando você vai escrever uma matéria, normalmente você bota a informação na boca do entrevistado, né? Ou seja, segundo fulano de tal, aconteceu isso, porque você atestar que aquilo é ou não verdade, eu acho que nem é o papel do jornalista, né? O jornalista, ele teoricamente tem os dois lados de uma história, né? Se a história tem dois lados, por acaso. E segundo fulano aconteceu isso, segundo Beltrano aconteceu aquilo, né? Ele mesmo não tem que assinar embaixo, né? A não ser que seja um comentarista. Porque o jornalista, eu acho assim, eu entendo que o meu papel era transmitir informação, né? A informação não vinha de mim, né? Não era uma coisa que eu... Tudo bem, você podia apurar a informação para poder filtrar, claro, não falar uma fake news ali gritante, né? Grosseira, mas mesmo assim, né? Quando a gente passa uma informação, a não ser que você esteja ali com a câmera filmando, mostrando as imagens, por isso que as imagens, às vezes, são mais importantes do que as palavras, né? Que aí você consegue mostrar o que está acontecendo. Porque... Mas eu acho que a credibilidade lá, eu tinha isso, mas eu acho que isso também está mudando. Essa coisa de ser mais descontraído, de ser mais impessoal, também passou a ser uma tendência, né? De conversar mais com o público. Isso já vem de algum tempo, né? Eu acho que desde quando criaram a figura, copiaram, na verdade, né? Porque já existia lá fora, a figura do âncora. Porque até então, você tinha lá um clássico Jornal Nacional, o Cid Moreira, Sérgio Chapelin, cara, sentava ali, dava notícia, chamava o repórter e tudo acabou. Aí criaram a figura do âncora, que é um cara que ele não só apresenta, mas ele pode comentar, ele é um comentarista também, um colunista. Ele tem o poder de dar a opinião dele.
né? Eu acho que, eu, assim, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho isso uma grande merda. Eu acho uma grande cagada. Assim, desculpa as palavras, mas é que eu sou assim, tá? Eu falo direto. Por quê? Porque o papel do jornalista não é ele dar opinião. Aí é um comentarista, um colunista. Ok, então, o que você tinha? Então você tinha no jornal, aí, ó, vamos chamar o especialista em, ó, vamos falar sobre verruga. Aqui temos um verrugologista. Agora, quando o próprio apresentador, porque o apresentador do jornal, queira ou não, ele tem, né? Ele tem uma credibilidade que, mesmo que ele não faça nada. Meu, vi entrevista do Cid Moreira, com aquela todo lindo, nos anos 70, 60, 70, de terno. Tudo. Cara, a gente tava de bermuda, de cueca. E eu trabalhei no final dos anos 90 numa empresa de bronzeamento artificial em São Paulo, que era ali perto da Globo, né? Onde era a Globo na época, da Marechal Deodoro, né? Era na Avenida Pacaembu. E o pessoal da Globo ali ia todos se bronzear. Mas o que eles faziam? Tinham as camas de bronzeamento. Mas o pessoal da Globo, de jornalismo principalmente, ia fazer um negócio que a gente chamava bronzeamento de rosto. Era uma máquina, era uma poltrona, o cara ficava sentado, ela bronzeava aqui, do colo para cima. Por quê? Meu, embaixo o cara parecia uma perereca branca ali, sei lá o que, uma lagartixa. Mas por quê? O cara só tinha que estar. Então, assim, com tudo isso que é montado, toda aquela estrutura, o apresentador de um jornal ele já passa uma. E quando ele emite uma opinião, e, cara, o apresentador de jornal é um jornalista. Ele não é um especialista em guerra nuclear, em política quântica, em física molecular. O cara dá a opinião dele, então isso Vem com muda. peso, né? Vem com peso, né? Uma credibilidade, quase como uma verdade acima de Toda a qualquer coisa. polêmica que deu aí nos anos recentes, com o William Bonner, cara, eu acho que um apresentador ali, eu acho que, na minha visão, essa coisa do âncora, para mim, é um grande erro. O apresentador de um telejornal, ele tem que apresentar. Se tem um comentário, olha, temos aqui um assunto político, vamos chamar um especialista em geopolítica, enfim, em medicina, porque fica assim, senão fica aquela coisa, sabe, que nem em rede social. Porque em rede social, hoje todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo. A opinião de todo mundo sobre cada coisa. Né? Não, todo mundo na pandemia, todo mundo virou especialista em saúde. Todo mundo entendia tudo sobre vacina, todo mundo entendia tudo. De repente, vem a eleição, todo mundo é cientista político. Sabe? Então, agora, dentro de uma rede social, ok, você fala, legal, cara, né? Quando você entra ali, está escrito ali o que você está pensando, fulano, tá instigando a você dizer, não, tem que dizer alguma coisa, senão eu vou ficar por fora. Então, mas em rede social é uma coisa popular, é uma coisa que todo mundo, tá bom, todo mundo tem direito de falar o que pensa. Agora, dentro de uma estrutura de um jornal, é que nem a figura do repórter. O repórter, qual é a função dele? Teve lá um acidente, ou teve lá, enfim, um acontecimento. Você vai lá e vai cobrir aquilo. Aí, daqui a pouco, o repórter vai dar opinião também. Não, cara, repórter não é para reportar, o nome está dizendo. Né? Então, eu assim, estou colocando a minha visão, posso estar, né? Você pode não concordar absolutamente comigo, mas faz parte. Mas eu estou falando assim, como né? O que eu já vi também, tipo assim, quando você vai participar de alguma coisa, eles pedem para você dar opinião, mas é um texto já colado. Você vai ler aquele texto, que nem exemplo, assim, vamos supor, a Cris vai me fazer uma pergunta de uma roupa, né? Ô, Márcio, qual é a sua opinião? Aí ela já me dá o texto para mim ler, treinar, eu vou falar que... É um improviso ensaiado, né? Aconteceu comigo lá em 80. Você não pode ter a sua opinião própria. Eu já vi isso aí também. Desde que seja essa aqui, né? Tá aqui. Você tem direito a opinar, desde que seja... Em 82, 83, tinha um programa lá, que era Mulher, né, em São Paulo, que tinha a Marta Suplicy, Clodovil e tal, enfim. E, cara, eu tive um problema, né? Um problema que não vale a pena relatar qual que é, porque, né? Mas, enfim, e me ligaram, não sei como é que isso chegou no conhecimento de algum repórter, o produtor, o redator lá. E, não, me ligaram, na época, 80 e pouco, né, cara? Ligaram no telefone da minha tia, que era do lado, porque ninguém tinha.
Você não quer dar uma entrevista aí para TV Mulher, falando do teu assunto, que é interessante e tal? Eu, legal. Cara, veio uma comitiva. 2 viaturas da Globo, daquelas prateadas, 500 repórteres, iluminadores, cinegrafistas, fizeram uma entrevista comigo, com a minha então mulher. O Bolacha dele, o Barata não segue roteiros, eu não sigo mesmo, não. E aí, pá, beleza, gravaram. Aí eu falei, ó, quando é que vai pro ar? Não, vai pro ar amanhã ou depois. Demorou uma semana, mas foi. Cara, eles fizeram um recorte na entrevista que mudou totalmente o aspecto da coisa. Tira do contexto, Tirou totalmente, pegaram um recorte, gravaram mais de 1 hora de entrevista. Colocaram, tipo, isso aí a gente entende. Ok, tudo bem. Eles fazem uma entrevista longa para ninguém ia passar 1 hora de um cara desconhecido como eu falando, até aí. Mas pegaram um recorte que dizia totalmente ao contrário do que tinha acontecido. Aí você vai reclamar para quem? Para o bispo? Né? Então, mas isso é um problema que... o Bolacha está perguntando aqui, Cris, se já foram feitas matérias sobre a Draguchinha. Matérias... Eu acho que ele está falando de matéria jornalística. Acho que não. Já teve, assim, quando a gente lançou na Travessa, saíram algumas notinhas e tal, mas matéria jornalística, assim, TV, por exemplo, não. Uhum. Saíram notinhas, né? Notinhas em sites, notinhas, até saiu acho que saiu no Globo uma notinha, assim, curtinha, quando a gente ia fazer o lançamento, que ia ter cotação de história gratuita na Travessa de Novo e tal, saiu uma notinha. Algumas notinhas em lugares, né? Mas digo, em jornal impresso, acho que saiu no Dia e no Globo, se eu não me engano, e saiu em alguns sites nessa época do lançamento. E o projeto da animação, do filme, como é que tá? Pois é, então, esse projeto eu até tô... Agora, como a gente começou a fazer muita parte do teatro, né? Eu tô querendo entender, depois voltar para isso, né? E voltar... Eu cheguei a fazer até orçamento, né? Com estúdio de animação e tudo. Mas eu queria entender realmente como é que vai ficar essa coisa da IA nessa situação da animação, né? Se é um recurso que pode baratear essa produção e ajudar a gente a viabilizar esse projeto, né? De tornar a Draguchinha uma animação, uma série, um filme de animação. Ou se isso é totalmente antiético e ainda, enfim, ou também ainda a gente não está com recursos para isso, essa coisa dos personagens continuados, né? Quando você tem mais de um personagem na história e para fazer uma história, né? Uma série, um filme, com essa interação dos personagens, né? Que continuam, né? Os mesmos personagens, se isso já está bom ou não, eu acho que está nessa transição, né? Porque uma coisa, fantoches também que eles fazem, grava assim, você já viu que nem o Cocoricó lá, que faz uns fantoches assim, de início assim, eu não sei se é interessante, que faz uns bonequinhos. Eu adoro fantoche também. Fantoche, né? Bem legal. Eu lembro assim que o Cocoricó lá, que eles faziam os fantoches lá e aí fazia eles falar também, eu acho interessante também. É uma linguagem eu acho muito lúdico o fantoche, eu adoro. Quando eu era criança eu amava, eu adorava aquele filme Hi Lily, Hi Lily, Hi Lo, sabe qual é? Adorava. Como é que é o nome desse filme? Eu lembro, mas eu não lembro o nome também não. Nessas voltas eu vou, sabe qual é? Cantando tão feliz que diz Hi Lily, Hi Lily. Era um de fantoche, era um filme. Você tá cantando aí, o Bolacha comentou aí, eita, ela é incrível, já escutava ela cantar aí, ó. E ele botou isso, eu não tinha visto, foi lá para trás. E agora você deu uma palhinha, tá bom, Bolacha, ela deu uma palhinha da mas eu não sou cantora não, viu, gente? Na peça eu até canto, assim, duas musiquinhas, mas eu sou atriz que canta, eu não sou cantora, não é meu forte, não. Eu sou compositora eu sou. Sou poetisa, sou compositora, todas as músicas que estão na peça faço parte da composição. Quem que faz a voz lá das músicas que canta também, que acompanha você? Eu não ouvi, desculpa. Quem acompanha você nas peças? Um é o tio seu, né? Você falou... Não, o meu tio tem 3 músicas que a gente usa dele. Meu tio faleceu, né? Faz 2 anos, Carlinhos Lira, foi um dos criadores da Bossa Nova. Inclusive, uma das minhas primeiras peças foi o musical do meu tio. Você
sobrinha do Casimiro Lira? Sou sobrinha, ele é irmão da minha mãe. Então, uma das peças que eu e meu irmão fizemos quando éramos crianças é um musical infantil dele, que chamava O Dragão e a Fada. E tem 2 músicas desse musical que eu trouxe para o nosso musical agora. Então você tem uma família aí já, né? Você já vende uma família, porque o Carlinhos Lira era. Não é o estilo de música que eu gosto, mas eu respeito. Não é o estilo de música que eu escuto. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente. Não é porque você não gosta de um determinado estilo ou determinada coisa que você vai dizer, não. A gente sabe que. Eu não gosto de bossa nova, não é o estilo que eu escuto, tipo o Tom Jobim, ou tipo o seu tio, ou tipo, enfim, né? Mas assim, a gente sabe que cara era um qualidade, momento, né? A gente não pode negar isso, né? Você pode dizer, tá bom, eu não gosto, mas, né? Poxa, interessante. Mas enfim, aí então tem 3 músicas do meu tio, uma em parceria com o Paulo César Pinheiro, e essas 2 infantis é com Lindsay Basso, como é que é o primeiro nome dele? Agora me fugiu. E aí tem as nossas composições, tem com meu irmão, Cláudio Lira, tem com o João Xenaques, que às vezes ele chama João Arruda, né, o nome artístico dele, a Mariana Donner e a Bruna Barros. Deixa eu ver se tem mais alguém que faz parte aqui do grupo de composição, é isso. Muito legal. Muito legal. E assim, você tem essa ligação forte com o teatro, você tem a formação, você tem o berço lá de teatro, e uma peça infantil. A gente tem a peça, a gente fechou, inclusive, com a Ecovila. A gente vai estrear o musical completo na segunda metade de maio do ano que vem, no Ecovila, no Jardim Botânico, que é um teatro incrível, da ReHap, né? Um teatro que entra por uma loja de brinquedo maravilhosa, dentro de um parque, né, do Jardim Botânico, então já é tudo mágico, assim. E o teatro está mais de 300 lugares, então bem bacana. A gente estava... porque é um caminho meio que natural, até antes até do filme, né? Sim, e agora a gente está conversando também, inclusive semana que vem, quarta-feira, tem uma reunião com o pessoal do Jockey, do Teatro da PetroRio do Jockey. Então pode ser que a gente também faça lá no ano que vem. Então a peça já existe. A peça já existe. Já existe. Tá. Não, legal, porque... Vai estrear o musical completo. A gente fez uma pré-estreia na Bienal, no Auditório Ziraldo. Fizemos umas versões pockets no Recreio Shopping, agora a gente fez o Halloween do Recreio Shopping. Fizemos na EVM, Escola de Magia. Enfim, fizemos algumas apresentações pocket, que a gente chama, né? Mas o musical completo a gente vai estrear ano que vem no Ecovila. Esse está certo. Agora estamos negociando para fazer uma temporada também no Teatro da PetroRio do Jockey, que é um teatro incrível também. E a gente tem que ir para São Paulo! E tiver a vida para a gente poder estar divulgando. E igual eu estava falando aqui antes aqui, quando tiver as datas dos seus eventos, você fala para mim, pro Barata, que nós divulga aqui no Cultura Barata. A ideia é justamente isso, né? A ideia central, aliás, foi a primeira ideia que a gente pensou quando a gente resolveu fazer esse Cultura Barata, foi justamente isso, né? Da gente estar divulgando, porque muitas vezes, cara, a pessoa fica fazendo meio que tipo culta ego no YouTube e tal, e, vamos prestar o serviço, né? Só que assim, né, como a gente teve essa ideia... a gente teve essa ideia, assim, bem recentemente, e eu tinha visto a tua live no canal dele. A minha ideia era te chamar lá para a Lanchonete do Barato, que eu faço com o Eduardo Chicose, né, que lá é muito voltada para a questão de quadrinhos e tal. Legal. Aí eu parei para o Márcio, cara, vamos, como a gente faz uma vez por semana, e a gente já está com uma agenda toda, esse ano já está com tudo marcado, uma vez por semana. Aí eu falei, cara, então vamos chamar ela aqui para a estreia do Cultura Barata, né? Como ele falou, ela tem um monte de outras coisas que ela faz, vai ser legal. Porque a gente quer fugir um pouco de quadrinhos aqui. Como ele já tem, no Cultura Pop ele fala de quadrinhos. Na Lanchonete de Barata, como o Eduardo, ele é um quadrinista e tal, um cara fera pra caramba, a gente acabou focando em cima de pessoas, quadrinhos e tal. E aqui é meio que saiu um pouco disso. Não que não vai ter, como a gente falou. Sim. Né? Mas não é o foco principal. E eu me interessei, porque ele falou, eu vi que lá na live com ele, né? Tem vários assuntos, música, teatro, várias... Gente, eu nem falei que eu tenho o livro de tarô. Olha.
É legal, tá vendo? Mitologia grega, tem coach mitológico pela Matrix Editora, e eu tenho um livro publicado em Portugal, na 0 a 8, que é o Tarô, é uma jornada iniciática pelos caminhos da alma. É um curso completo de tarô, tarô exclusivo. É incrível. Tarô também é uma ferramenta muito bacana. Multitalento. Falar do tarô? É. O tarô, vocês estavam falando, eu quase comentei isso, mas aí como não era o assunto, não era o tarô, eu não falei. Mas estava comentando da faca, né? Quando você pega a faca para passar manteiga e a pessoa faz um outro uso dela e usa a faca para botar em alguém, né? Uhum. Então, e ela não foi feita para isso. Agora, eu sempre falo muito disso, né? O tarô é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta de reflexão, é uma ferramenta de autoconhecimento, é um oráculo, o oráculo mais usado, mais antigo que tem. É um material, né, rico em cultura. Ele foi estudado pelo Jung, né, porque ele que rege o tarô é a lei da sincronicidade. Ele é acessado através da sua energia. Então, assim, ele é uma ferramenta incrível. Agora, claro, se você pegar um tarô, se você comprar meu tarô, te der um tarô, e você guardar na sua gaveta e você nunca mais olhar para ele não vai ter poder, não é? Agora, se você fizer dele o seu instrumento de autoconhecimento, se você usar ele de uma forma sagrada, né? Porque quando você começa a trabalhar com algo que é uma ferramenta para fazer uma ligação com o sagrado, você está mexendo com o seu próprio sagrado, né? Então, como é que é como, assim, não vou comparar, né, para não mexer em coisas de religião, mas se você estiver numa religião católica com o terço ou no hinduísmo com o japamala, eu te der um terço, um japamala, e você guardar na gaveta, ele não vai ter poder. Mas se você fizer disso o seu instrumento de fé, ele vai ter um super poder, né? Porque ali você vai usar aquele instrumento sempre, né? Para colocar sua fé, sua crença, para pedir. Então ele passa a ter muito poder. O tarô é uma ferramenta incrível se você usar bem, né? Se você souber usar bem o tarô. Porque eu acho que assim, como eu entendi o que você falou. Só que, assim, o que acontece? Não é só com tarô. Você pegou o exemplo que eu tinha falado da faca com relação a IA, usou para o que é uma comparação perfeita. Como tudo, né? Nobel, quando criou a dinamite, não era para o fim que estava. Né? Quando, enfim, né? A gente sabe que a maior parte das criações humanas, elas não são criadas. Lógico, tem coisas que sim, né? Mas nem tudo. A maior parte das coisas, eu creio, elas foram criadas. Olha, cara, descobri aqui, né? Você assistindo 2001, Odisseia no Espaço, o início dele, o cara vai lá e pega, por isso que eu falei o fêmur tecnológico, né? O cara pega um fêmur lá que estava assim, de repente ele está na cabeça do outro lá e mata. Ele fala, pô, cara, pô. Então, é a mesma coisa. E quando você envolve essa questão mais mística, eu não vou nem dizer religiosa, porque eu não gosto dessa palavra religioso, mas numa questão de espiritualidade, numa questão mais mística, existe muita, eu acho que metade, pelo menos do que eu já vi, mais da metade era a fé da pessoa. Eles usam, né? Eu fui casado com uma cidadã durante 1 ano e meio, foi a pior desgraça que eu fiz na minha porra da minha vida, que ela dizia que quando eu conheci ela dizia que ela era taróloga, e ela tinha lá um baralho de tarô e tal, e eu fui descobrindo na convivência com ela que ela usava aquilo simplesmente como instrumento de manipulação das pessoas, porque ela era uma pessoa extremamente manipuladora, e ela usava aquilo para isso. Então ela dizia, não, as cartas aqui estão dizendo isso, tipo, para te manipular porque é o lado que ela queria. Agora, é lógico, eu não vou ter ela, não é por isso que eu falei, cara, eu acho que é tudo, sabe? É que, infelizmente, a maior parte dos instrumentos místicos e tal, independente se você citou tarô, mas existem outras coisas, o terço, a Bíblia, são usados, infelizmente, para... A gente tem aí uma penca de pastor aí, picareta, enchendo-se, ficando milionário à custa, enfim. Agora, eu entendo que quando você, pelo menos assim, é assim que eu entendo, né? Quando você faz o bom uso disso, como é o caso que você está colocando aqui, sabe, eu acho que é um instrumento de elevação, sim. Sabe? Particularmente, eu sou ateu. Agora, eu tenho a seguinte visão. Não é que aliás, eu digo que eu sou ateu por falta de palavra melhor, porque eu não consigo achar uma palavra que me defina. Tá? E não é que as pessoas perguntam, você não acredita em Deus? Eu falo, não, eu não acredito em deuses.
né? Eu não acredito em Odin, em Thor. Thor é um personagem bacana, né? Marvel. Então, assim, só que eu não tenho aquela. Eu tenho raiva, porque eu vejo a maioria das pessoas que se alegam ateus, o cara mistura ateísmo com satanismo. Tipo, não, cara, tá tudo errado. Se eu não acredito em Deus, como é que eu vou acreditar no diabo? Então eu não acredito em deuses. E o diabo tá lá, o Satanás, seja lá o que for, tá no mesmo Até bala. o diabo é crente. Eu não acredito em Deus, também não acredito no antideus, né? Então, Estou preocupada com a minha bateria acabar aqui. não, mas tá bom. Bom, como eu te falei, mais ou menos 1 hora de papo. Eu acho que você quer falar alguma coisa que eu não deixei você falar. Ah, eu queria que vocês seguissem a Dragostinho. O Dia das Bruxas passou, mas eu que sou bruxa o ano inteiro, vou continuar ali fazendo conteúdo. No Instagram é Dragostinha, Dragucha com X, tá? Porque ela é dragão com bruxa. Não estou dizendo que ela é mesmo, mas é a lenda que falam, né? O bullying que ela sofre. Ó, tá Dragucha. Aqui, Vai ter o volume 2 em breve aí? os links do teu Instagram, tudo estão aqui na descrição do vídeo. Ah, né? bacana. Então, se puder, sigam lá, dá uma curtidinha, conversa comigo. Eu estou te seguindo lá também. E, enfim, tá aqui o Instagram, aqui, e as outras redes que você me passou, canal no YouTube, tudo, estão tudo aqui na descrição. Quem quiser acessar, é legal, né? Eu vou tomar um pouco mais de né, seguir lá meu, legal. Fala mais. Legal. Eu queria agradecer muito o convite de vocês, parabenizar vocês por essa prestação de serviço, né, para divulgar as pessoas que estão fazendo quadrinhos e, enfim, e outros tipos de arte. Música, teatro. Obrigada aí por vocês estarem dando essa força. Foi um prazer conversar contigo, tá? Apareça sempre. E você tem meu WhatsApp. Se tiver olha, vai ter um evento, ou a gente vai encenar a peça. Enfim, passa que a gente divulga aqui. A ideia, como eu falei, principal aqui é isso. Fala, Márcio. Muito obrigada. Quando sair o volume 2, aí você dá um toque pra gente aí também, que vai ser em breve, né? Não sei. Aí a hora que sair o gibi, o volume 2, aí você avisa aí também pra gente aí, o livro, coisa assim, qualquer novidade aí. Né? Muito obrigada, Márcio. Obrigada a você. Comecei com você, né? Começamos a sua live. Sim. Obrigada aí por me introduzir no universo de vocês. Bacana. Obrigado pela tua presença. Parabéns aí. Simpática. Trabalho. E olha, foi muito legal mesmo. Eu também adorei, gente. Muito obrigada. Um beijo enorme, boa noite e bom final de live aí para você. Para você também. Valeu. Ô, Márcio, agora